Minutos. A gente está falando aqui, daqui a pouco nós vamos conversar com o deputado Luiz Felipe de Orleans em Bragança, justamente pelo aspecto dessa série de críticas que agora o mundo, digamos, sobretudo os jornais franceses ou europeus da esquerda, mais ligados à esquerda europeia, estão fazendo em relação ao presidente Lula, depois das declarações que ele fez, inclusive, em relação à Ucrânia, inclusive incutindo a mesma culpa pela guerra. Imagina só, você é um país invadido, você teria culpa igual pela guerra do país que te invadiu. E ele insistiu nessa tese. Ele falou isso lá durante a campanha, numa entrevista à revista Time, depois falou isso recentemente agora em Abu Dhabi, e tem insistido nessa tese. Quando teve a possibilidade de conversar com Zelensky agora na reunião do G7 em Hiroshima, no Japão, não fez, não teve a grandeza de se levantar e ir lá conversar com um presidente que hoje tem seu território ocupado por uma força estrangeira, enfim. A gente vai falar sobre esse assunto porque parece que tem muita gente caindo na realidade. Agora são 4h34. Vamos conversar com o deputado agora, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado por estar me recebendo aqui de novo. Deputado, o mundo está caindo. A gente está vendo, a gente viu El País criticar o Lula, viu esse L'Express também francês fazer a magia do Lula acabou. No que eles acreditavam? Porque os fatos já eram conhecidos, inclusive nessa posição do Lula, tanto sobre a Venezuela, que eles estão citando, o L'Express cita, por exemplo, a questão da Venezuela, dessa defesa que Lula faz de Maduro e faz de Hugo Chávez, desde Hugo Chávez e também de Maduro. E com relação à questão da guerra na Ucrânia, ele fez uma declaração muito semelhante a essa lá para a revista Time em abril do ano passado. Só que durante o período eleitoral parece que todos esses jornais que apoiavam o mundo da esquerda europeia que apoiava Lula, inclusive os daqui, fizeram todos, digamos, se fizeram de cegos. Não queremos saber de nada do que está acontecendo. E agora o quê? Caíram na realidade? Milton, olha, o maior inimigo da nova esquerda é a velha esquerda. E o Lula representa a velha esquerda. A velha esquerda o que é? É uma esquerda extrema, nacionalista, protecionista, estatista, sindicalista, trabalhista. Essa é a velha esquerda. E qual que é a nova esquerda? A nova esquerda é ambientalista, é globalista e representada pela ONU, representada pela União Europeia. Então, o Lula está agora voltando atrás no tempo. Durante sua eleição, ele representava as duas esquerdas, tanto a nova esquerda progressista, globalista, quanto a velha esquerda trabalhista, stalinista, que existia, e a gente conhece muito bem, da Guerra Fria. E o que acontece? Agora ele fez uma opção de campo. Ele ficou dizendo, agora ele está dizendo, eu estou com o pessoal stalinista, eu estou do lado do pessoal que é contra o globalismo, que é contra essa questão ambientalista, que é o que é representado pela esquerda, pela nova esquerda. E quem é que está representando essa velha esquerda no mundo? China, Rússia. Então ele está se posicionando como a velha esquerda sempre se posicionou. É isso que estamos... Então o que nós estamos vendo aí de críticas é da nova esquerda criticando a velha esquerda e criticando o Lula por estar optando pelo campo antigo, que a gente sabe que dá nos problemas aí que a gente tem convivido aí todo ao longo desses anos. Deputado, a velha esquerda caiu com o Muro de Berlim faz bastante tempo, foi no século passado, nos anos 80. Essa nova esquerda, os argumentos que ela defende em boa parte dos casos é completamente impossível de levar-se adiante. O que falta para essa gente? A lógica de entender a regra das pessoas? Eu entendo que às vezes você precisa de um pouco de realpolitik para lidar com países que têm uma situação de imagem muito ruim. Os americanos fazem isso, por exemplo, com a questão da Arábia Saudita. Nós sabemos disso, né? Mas o petróleo é importante, senão você acaba com o desenvolvimento americano. Nós conhecemos isso. Agora, a gente não viu por parte do presidente Lula sequer a sensibilidade de cumprimentar o Zelensky numa sala em que todo mundo fez um esforço gigantesco ali. O próprio ministro canadense, o Jean Trudeau, que tem uma visão de esquerda muito clara também, essa coisa mais global, dessa nova esquerda que o senhor fez menção, ele foi lá, deu a volta à mesa, passou pelo presidente Lula e foi até o Zelensky. A gente não viu isso do presidente brasileiro. E agora essa defesa que ele faz, por exemplo, da Venezuela, ele recebeu uma reprimenda do presidente uruguaio, Lacalle Pou, que sim é de direita e conservador, mas recebeu a reprimenda também do presidente chileno, que é um sujeito muito mais jovem, inclusive, do que o presidente Lula, que é da esquerda. E as duas críticas são exatamente de que o presidente brasileiro está vivendo em outra, digamos, uma realidade paralela, porque a realidade da Venezuela é muito clara.
é um regime que persegue, é um regime que trouxe pobreza gigantesca à população. E a gente está recebendo, me lembro, o presidente Lula recebe um ditador e os brasileiros, nós, estamos recebendo as vítimas desse ditador justamente naquela operação para acolher venezuelanos. Exatamente. Olha, o que o presidente está fazendo, ele está pulando de barco sem bote. Então ele agora está nadando no mar aberto, cheio de tubarão, sem uma estratégia. Então, mesmo que você queira fazer um reposicionamento da sua imagem em prol dessa velha esquerda aí, stalinista, que ainda está no mundo, o que acontece? Ele não tem estratégia para isso. Ele acha que fazendo um grande pronunciamento, fazendo aqui indicações e simbologias, isso é o suficiente. Não é. O Brasil está completamente despreparado para mudar de amizades. Estamos saindo aqui do bloco de amizades dos Estados Unidos e Europa e estamos migrando para o bloco de amizade da Rússia e China. E agora, qual foi a estratégia dele? Fazer pronunciamentos e antagonismos políticos antes de ter efetivamente os conduítes, e antes de ter efetivamente as pontes criadas. É isso que eu acho que, no ponto de vista de relações exteriores, é um tremendo do fracasso. Ele está fragilizando o país. E eu, particularmente, eu sou contra os dois. Eu acho que o Brasil tem que ser independente, o Brasil tem que ser soberano. Temos que ter a nossa própria visão do que é o Brasil. O Lula não está fazendo nenhum nem outro. Ele está saindo de um bloco de amizades, indo para um outro bloco de amizades. Eu acho que isso não é de amizades, não vai ser muito positivo para a gente, porque vamos entrar como subalterno nesse novo bloco. Não vamos entrar dominando e nem como um país livre. Vamos entrar como um país sendo dominado por esse novo bloco aí que está se formando rapidamente. Esse é que é o perigo, e é isso que a nova esquerda está vendo exatamente isso, que o Brasil pode reforçar muito o rol da velha esquerda e todos os planos globalistas que envolvem a Agenda 2030, aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU colocou em diante. O Brasil cai fora disso e passa a ser um país fechado, autocrático, muito na linha do que é Rússia e China como seu modelo político. Deputado, eu já vou voltar nessa questão de o papel que o Brasil não pode abrir mão de desempenhar, e parece que está, sim, abrindo mão disso com essas escolhas completamente equivocadas do atual governo. Mas quem o senhor acha que toma essa decisão de dizer as coisas que o presidente Lula diz? É ele próprio ou ele é assistido por alguém? Bom, sabemos que tem uma eminência parda aí nas relações exteriores, que é o Celso Amorim. E sabemos que ele também foi arquiteto de toda a influência que teve no Itamaraty, do método de pensamento, então, e aparelhamento também do Itamaraty, e o Zé Dirceu também. Então, eu imagino que, por eles serem da velha guarda, eles podem já estar agora olhando e falando assim, olha, não podemos voltar atrás, e eles sentem muito ressentimento, essa velha esquerda aí sente muito ressentimento, tanto do Lula quanto do primeiro governo da Dilma, de não terem abraçado exatamente os estatutos e os objetivos do partido. E são praticamente já há várias décadas, é o mesmo objetivo. Mas agora, nesse mandato, ele está indo radicalmente e coerentemente em prol desses objetivos tradicionais do Partido dos Trabalhadores. E eu imagino, estou especulando aqui, que o Celso Amorim e o Zé Dirceu estão falando, olha, agora nós temos nossos parceiros, eles são fortes, o Ocidente está fraco, vamos fazer essa sinalização, porque é importante, não só para esse novo bloco nos dar apoio, mas também para dizer para o Ocidente, olha, vocês não vão aqui ter mais influência sobre nós. Claro que isso aí, para a população brasileira, para o consumidor, para os empresários brasileiros e para todos que estão observando a política brasileira, isso é um sinal de alerta, porque é uma ruptura muito grande. E os modelos que vêm da Ásia nunca foram democráticos. Os valores que vêm, tanto da Rússia quanto da China, em termos políticos, nunca foram condutivos de grande abertura política. Muito pelo contrário. E é isso que tem que preocupar todo mundo. Deputado, qual o papel que o Brasil, nesse momento, está abrindo mão com essas escolhas do presidente Lula, do qual a gente não deve abrir mão? Porque, vamos lá, nós temos hoje um caminho do mundo preocupado com alimentar o planeta lá na frente. O Brasil já alimenta hoje 1 bilhão de pessoas.
O agronegócio produz cada vez mais em menos espaço, ou seja, você avança cada vez mais a fronteira agrícola, mas o tanto de terreno que você ocupa, em comparação, obviamente, ao alimento que você produz, a produtividade é muito alta no Brasil. Nós somos uma potência agrícola, uma potência alimentar hoje, e o mundo depende disso. As questões climáticas, por exemplo, dependem do Brasil também. Mas a gente está sob a agenda de ONGs que vão lá e dizem como que a gente tem que lidar com a Amazônia, abrindo mão da nossa soberania. Nesse caso especificamente, ou mesmo nas questões do agronegócio, o presidente vai lá e chama o agronegócio de fascista e de direitista, como se ser direitista fosse um pecado, porque, é só uma escolha de lado político. E fascismo, bom, o presidente não tem a menor ideia do que significa esse termo. Eu tenho... Por mim, é melhor ele não saber do que ele falou, porque o fascismo é muito mais grave do que ele está dizendo. Se ele estudar um pouco a Segunda Guerra, ele vai entender o fascismo ou pré-Segunda Guerra. O que nós estamos abrindo mão com essas escolhas? Olha, nós estamos abrindo mão de uma estratégia soberana. Nós estamos nos entregando, saindo de um bloco de influência e caindo em outro bloco de influência. Isso não é positivo para o Brasil. Existe um país que eu tenho sinalizado que vale a pena estudo, vale a pena que os jornalistas prestem atenção, que é a Índia, que apesar de um modelo falho político, a Índia tem um caminho soberano. Ela tem bons relacionamentos comerciais com praticamente todos os países, incluso a China, com o qual ela tem problemas políticos graves de fronteira. Mas tem também muito apoiamento da União Europeia, tem bastante influência junto aos Estados Unidos. Claro, o maior comprador de armas da Rússia, é um país que tem capacidade nuclear, capacidade aeroespacial, tem um exército que está crescendo e está com uma política de posicionamento global totalmente soberana. Não tem essa influência de Agenda 2030 de um lado ou de Rússia e China do outro. Então a Índia, ela trilha um caminho próprio. Isso é o que tem que ser debatido na nossa sociedade. O que é o caminho próprio do Brasil? E o que a gente abre mão? Quando a gente faz essas reversões, ou escolhe um bloco ou escolhe outro, claro que um bloco pode até aplicar sanções ou limitações. Ou como nós vemos aí, quando que a União Europeia vai fechar acordo com o Brasil junto ao Mercosul? Não vai fechar nunca, tá óbvio isso. A mesma coisa com a questão de industrialização do Brasil. Se o Brasil quiser se industrializar, vai vender para quem? Isso que é o problema, quando você se antagoniza com essa bipolaridade do mundo. Já a Índia não tem esse problema, porque ela mantém uma estratégia própria, e você, para ser isento, você precisa se armar, você precisa ter uma economia forte e precisa ter uma defesa, uma estratégia de defesa muito forte. Nós não temos nenhum dos dois. Estamos frágeis na economia e estamos frágeis na questão de defesa. Então, nós não temos muito poder de barganha para impor uma estratégia de soberania própria. E é isso que o Lula está fazendo, na minha opinião. Ele está rompendo, sem ter uma estratégia, sem ter criado as pontes, vai deixar todo mundo nadando junto com os tubarões. Não é bom. Porque da pretensão que o Lula tinha de ser o diplomata internacional, ele hoje está sendo chacota, inclusive, de veículos de esquerda que o apoiaram lá atrás nessa questão internacional. Deputado, um último questionamento. A gente viu a Câmara, e que tem muito a ver com isso também. O Supremo está votando agora, houve, na verdade, um pedido de vista do ministro Mendonça, André Mendonça, para prorrogar a análise dele sobre a questão do marco temporal. Assunto o qual a Câmara já se manifestou, que depende agora que o Senado dê alguma resposta. Mas o Senado está enrolando, inclusive, para decidir sobre aqueles vetos à lei de saneamento. A Câmara está, digamos, representando, como é exatamente a lógica dela, o anseio da população. Ela vai lá e vota. O Senado não está fazendo isso. Como é que a gente... Porque essa pauta do marco temporal também é uma pauta dessa nova agenda globalista, que não interessa ao Brasil, porque o Brasil tem outras relações, ele tem outra percepção e outra. A questão indígena brasileira é do Brasil, não é do mundo. O mundo não decide sobre essas questões. Como é que a gente faz? Porque o Supremo está decidindo esse assunto, tem agora o pedido de vista, mas o presidente do Senado também não coloca para votação. Olha, realmente é um ponto frustrante. A gente não pode apontar além da corrupção e da influência que é exercido sobre os senadores, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário. Os dois ali, eles travam todas essas agendas que são de iniciativa da população. Lembrando, você lembrou muito bem, a Câmara é a porta de entrada da democracia, é a representação temporal, é a representação do momento,
Sim. da opinião pública, do que a opinião pública quer e o que a opinião pública não quer. Então, temos que respeitar as duas coisas. E claro que o Senado, como faz parte do Legislativo, ele se omite em várias questões que é da opinião pública. Essa é uma delas. Não pacificando a questão dessa questão do marco temporal, nós vamos estar fragilizando todo o Brasil. Por quê? O artigo 231 da Constituição, na interpretação desse pessoal aí, do globalista, ambientalista, Sim. O Brasil não pertence ao brasileiro. O Brasil pertence a esses povos originários que eles criam aí ficticiamente e que, por vezes, é uma tribo indígena. E, claro, se por acaso eles colocarem isso na interpretação com esse viés, acabou o direito à propriedade do Brasil. O Brasil inteiro vai ter que ser sucumbido a essas vontades que não estão sendo nem representadas pelos próprios tribos indígenas, né? Veja que quem os representa, ou quem se coloca na sua representação, são todos partidos de esquerda e são essas agências internacionais. Então, isso é o que o indígena é representado? É exatamente por aí? Esses são os canais? Eu acredito que não. Eu acredito que, acima disso, o indígena é brasileiro. E ele quer ser um cidadão brasileiro. Sim. E ele tem que também entender que temos instituições exatamente para representá-los. Agora, eu vejo com perigo muito grande esse tipo de revisão constitucional e da não pacificação dos temas através do Legislativo. E que sempre que a gente coloca isso a um voto, que é um pilar fundamental do controle da estratégia do Poder Executivo, de ter um domínio completo sobre o território nacional e mitigar o maior inimigo hoje do governo federal, é o Sim. agronegócio. Ele quer controlar o agro, com o controle do marco temporal, dizendo exatamente o que é terra indígena ou não, ele controla o agro. Sim, claro. E no momento seguinte o agro vale nada, as terras valem nada. Exatamente isso que o governo quer. A África do Sul já é um exemplo. Passou por um processo similar, com outras nuances, com outras dinâmicas. Lá a terra não vale mais nada, o governo tem controle absoluto sobre as terras e quem é produtor fica escravizado debaixo desse controle que foi exercido lá na África do Sul. É exatamente isso que eles querem fazer aqui no Brasil de novo. Deputado Luiz Felipe de Orellana Bragança, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? Eu já fiz menção aqui, as questões da Amazônia Legal brasileira, a Amazônia Territorial brasileira é um assunto da soberania brasileira dos brasileiros. Não é de ONG, não é de jornal internacional, assim como a questão dos indígenas brasileiros. Isso é um assunto do Brasil. A Câmara já se manifestou sobre o entendimento macrotemporal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não coloca em votação. Hoje é o 9º dia, o 10º dia já que a Câmara votou e o Senado não se manifestou sobre um assunto que tem urgência, sim, porque o STF está querendo legislar sobre o assunto. Vai acabar por legislando se essa votação voltar rapidamente lá depois do pedido de vista de André Mendonça, ministro.